Olá, meus caríssimos alunos, vamos para mais uma aula de compatibilidade eletromagnética. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns conceitos importantes para a disciplina. Nós vivemos hoje numa era tecnológica, né? Onde os equipamentos eles possuem um grande poder de processamento e cada vez mais eles são miniaturizados. Para vocês terem ideia, o smartphone que a gente traz hoje no nosso bolso tem mais poder de processamento do que a Apollo 11 tinha, por exemplo, na década de 60. Então, esses equipamentos eles passam por uma evolução muito grande, por um grande poder de processamento para atender às demandas, né, atuais da sociedade, mas também para suportar os aplicativos, que cada vez mais são mais complexos, demandam mais processamento, como, por exemplo, os aplicativos de inteligência artificial. Obviamente, todos esses sistemas eles precisam ser integrados, né? Essas diferentes plataformas elas precisam comunicar entre si. Isso, obviamente, vai demandar uma rede de dados de alta performance com um grande throughput, ou seja, uma grande capacidade de vazão de dados. Isso promete ser revolucionado ainda mais com a entrada da tecnologia 5G, onde basicamente nós vamos ter um avanço muito grande, um aumento muito grande da velocidade da informação. E aí já começa a tornar possível, né, o que nós chamamos de smart cities, ou cidades inteligentes. Hoje a gente já consegue perceber em alguns pontos de ônibus, por exemplo, a informação, né, do horário que o seu ônibus vai passar. Então, essas informações, elas começam a chegar em tempo real. Então, já se fala em, por exemplo, fazendas verticais com controle de temperatura, com controle de luminosidade. Já se fala em automação dos semáforos, né, para que eles se tornem mais inteligentes e eles permitam uma maior vazão segundo a própria demanda, né, daquele momento e não mais por intervalos fixos de tempo. Nós estamos falando aí também de geração de energia, né, por meio do deslocamento do veículo, enfim. Essa tecnologia 5G ela promete revolucionar não só em termos de velocidade, mas em termos de capacidade de integração de diferentes tipos de equipamentos, como, por exemplo, a internet das coisas. Já se fala em possibilidade, por exemplo, de integração da geladeira, como, por exemplo, a sua despensa, onde é possível você startar compras automáticas a partir do momento em que você sabe qual é o estoque atual, o que você tem dentro da sua geladeira, o que você tem dentro da sua despensa. Isso gera um pedido automático, né, lá para o supermercado, que já faz a entrega, enfim. E isso tudo realmente seria possível se em tempo real esses dados pudessem ser transmitidos com uma velocidade muito grande. Fala-se também em dispositivos vestíveis, né, que não só passa a gerar informação sobre os seus sinais vitais, mas também ele te dá ali a quantidade de calorias que você perdeu, a quantidade de metros ou quilômetros que você se deslocou, enfim, passa a inclusive gerar energia elétrica também com o próprio deslocamento. Então é possível, a partir do avanço tecnológico, você prover uma série de soluções que hoje a gente não conseguiria isso em tempo real, principalmente pela dificuldade de integração desses equipamentos face à tecnologia atual. Obviamente, todo esse avanço tecnológico ele vai trazer alguns transtornos, né? E nós temos aí as intempéries da natureza que nos dizem isso a todo momento. E do ponto de vista dos equipamentos eletrônicos, as descargas atmosféricas elas passam a ser um grande problema, né? Porque isso pode gerar interferência na sua casa, isso pode gerar problemas, né, nos centros de armazenamento de dados ou processamento de dados, mas ainda em ambientes onde você necessita de uma total estabilidade
para poder desempenhar a atividade naquele momento, como, por exemplo, os centros cirúrgicos. Então, essas interferências eletromagnéticas, elas passam a gerar um transtorno muito grande para esses ambientes. E se nós pensarmos também no ambiente doméstico, os próprios equipamentos eles não podem ser fontes de ruído. Era muito comum há um tempo atrás, há uns anos atrás, você ter, por exemplo, o motor do liquidificador, ele gerando um chuvisco na televisão, ou ele gerando uma interferência no rádio. Hoje esse tipo de interferência ele não é aceita. É preciso que esses equipamentos eles tenham uma limitação na emissão de ruídos. Existe toda uma legislação que trata desse assunto e esse será o tema da nossa próxima aula. Ainda, né, do ponto de vista dos problemas, né, hoje muitos desses equipamentos eles precisam receber informações para que você faça um deslocamento em pontos cegos, em ausência de visibilidade. Esse é o caso, por exemplo, dos aviões, que mesmo sem enxergar a pista ou enxergando a pista estando a poucos metros dela, é possível se efetuar um pouso seguro por meio de instrumentação. Agora, para isso, esses equipamentos não podem sofrer interferências eletromagnéticas. Existem relatos, né, de que o uso de celulares, o uso de computadores dentro desses aviões provocou interferências a ponto de desviar um avião da rota, provocando acidente. Então, hoje, existe uma série de restrições na utilização desses equipamentos eletrônicos, principalmente na hora que você está decolando ou que você está pousando. Então, esses equipamentos, eles também eles não podem interferir no meio aonde eles estão. Então, existe uma série de legislações que tratam desses casos. Então, se eu tivesse que dar uma definição para vocês, o que seria a compatibilidade eletromagnética, eu diria para vocês que é a habilidade de um dispositivo, equipamento ou sistema de funcionar satisfatoriamente em seu ambiente eletromagnético sem introduzir nenhum tipo de distúrbio nos outros sistemas que estão ao seu redor. Se nós tivéssemos a capacidade de enxergar as ondas eletromagnéticas, o que nós veríamos nos ambientes onde nós estivéssemos é algo semelhante ao que está apresentado aqui nessa imagem. Um emaranhado de ondas eletromagnéticas sobrepostas de todas as naturezas, né? Desde ondas vindo do espaço até mesmo aquelas que nós geramos aqui na Terra, como ondas de rádio, de televisão, de celular, enfim, ondas eletromagnéticas de todas as naturezas, de todo o espectro. E é preciso, então, que esses equipamentos, tanto aqueles que geram quanto aqueles que sentem a presença dessas ondas eletromagnéticas, consigam fazer o que chamamos de gerenciamento dessa interferência. E, na verdade, gerenciar nada mais é do que você limitar a radiação desses equipamentos para que eles não provoquem distúrbio em nenhum outro equipamento que esteja ali no mesmo ambiente e para que esses equipamentos também não sofram com o distúrbio gerado pela emissão eletromagnética de outros equipamentos. Existem hoje, ao redor do mundo, diferentes organismos preocupados com esses tipos de problemas e empenhados em saná-los. Esse é o caso, por exemplo, do CISPR, que é o Comitê Especial Internacional em Interferências de Rádio. E entre as propostas de trabalho, eles têm lá que é estabelecer limites toleráveis de radiação, tanto do ponto de vista da emissão de radiação, quanto do ponto de vista de sofrer as consequências da irradiação de outros equipamentos. Ainda, esse comitê tem a preocupação de estabelecer métodos de medição das interferências, ou seja, independentemente de qual laboratório que está realizando o ensaio do equipamento, necessariamente deve-se obter os mesmos resultados. Elimina-se, portanto, as variáveis locais
de sorte a extrair somente aquelas variáveis intrínsecas ao objeto ensaiado. No Brasil, nós tivemos uma primeira legislação lá em 1963 que versava sobre as telecomunicações daquela época. Evidentemente, se nós pegarmos o conceito de telecomunicações da década de 60 e trazermos isso para os dias atuais, existe uma defasagem gigantesca. Então, essa legislação ela passou por uma primeira atualização em 1997, com um ajuste dessa lei, que foi a Lei 9.472, que redefiniu os conceitos, né, sobre a própria telecomunicações, o que vem a ser essas telecomunicações e quais eram esses limites de radiações permitidos naquele período. Obviamente que nós estamos falando aí da década de 90, existe uma distância muito grande para os dias atuais. Então essas legislações elas passaram por diversas atualizações. E hoje o que nós temos de mais novo é o ato da Anatel 1120, que ela foi publicada em 2018. Na próxima aula nós vamos ver detalhes dessa legislação, o que ela versa, como é que ela categoriza esses equipamentos e o que é que ela diz sobre cada uma dessas categorias. Bom, evidentemente que se nós estamos falando de uma normatização, é preciso estabelecer unidades que sejam padrão. E o padrão que se adota hoje de medidas, em termos de potência, é o watt, que é o que a gente já tinha o costume de trabalhar. E também, em termos de ganho, tem-se aí a unidade de microvolts por metro, que nada mais é que a intensidade de campo elétrico. Ou seja, nós estamos falando então de unidades para medir radiação, para medir campo elétrico desses equipamentos. Então, nós temos derivado disso uma primeira equação que nos permite, por exemplo, calcular qual que é a distância que um equipamento deve ter, por exemplo, dos seus comandos para que não haja interferência eletromagnética. Então, a equação que nós temos é essa aqui, que ela faz uma relação em termos de proporção, aonde P significa a potência em watts, né, da fonte transmissora, G é o ganho do equipamento, E é o campo elétrico que ele está radiando, D é a distância do objeto até o centro de radiação, ou seja, de um centro de comando, de um centro de controle desse equipamento até o equipamento propriamente dito. E aí, evidentemente, esse campo elétrico ele se propaga na forma de uma esfera. Então, nós temos aí a área de uma esfera como definido como um espaço de radiação. E esse 120π é o valor de impedância do espaço livre. Então, por meio dessa equação, a gente consegue aí definir alguns parâmetros, efetuar alguns cálculos referentes à radiação e limites de tolerância, principalmente no que diz respeito a espaço. Então, o primeiro exemplo, imagine os senhores que nós queremos calcular qual que é a distância mínima necessária para que um motor de 700 watts seja instalado em uma fábrica e que não gere nenhum tipo de interferência por radiação eletromagnética em outros equipamentos eletrônicos. E aí, na placa desse motor, nós temos lá os dados, que o ganho em termos de radiação que ele vai proporcionar é de 3,7 vezes 10 a menos 12, e não existe unidade, né, para ganho. O campo elétrico que ele irradia é da ordem de 200 microvolts por metro. Então, o que se deseja é saber a distância de instalação desse equipamento. Então, nós temos os dados do problema e nós sabemos qual é a equação que envolve esses parâmetros. O que nós precisamos fazer é isolar essa distância. Então, se nós fizermos isso, nós vamos ter essa equação aqui. Se efetuarmos as devidas simplificações, nós podemos cortar π com π e simplificar 120 por 4, nós vamos chegar nessa equação final. Se nós substituirmos os valores, que são os dados do problema, então a potência desse equipamento é 700 watts, esse ganho
que ele proporciona é 3,7 vezes 10 a menos 12, e o resultado da simplificação da fórmula nos deu esse valor aqui. Nós temos ainda o campo elétrico, que ele é capaz de irradiar. Se nós substituirmos tudo isso nessa equação e efetuarmos os cálculos, nós vamos encontrar aí que essa distância é de 1,39, ou seja, qualquer comando, qualquer outro equipamento eletrônico precisa estar a uma distância maior do que essa para que esse motor não gere nenhuma interferência por meio de propagação de ondas eletromagnéticas. Bem, senhores, a aula de hoje ela foi curta, é mesmo para que nós entendamos quais são os objetivos, né, do estudo da compatibilidade eletromagnética. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, clique aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal para que você continue recebendo notícias sobre novos vídeos postados. Eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.